Bem, boa noite a todos que estão aqui e aqueles que estão nos assistindo através da web. Muito obrigado a vocês todos vocês que estão colaborando aí e ajudando de alguma maneira na divulgação e para que a gente comece esse programa de educação continuado voltado ao tema transfusão de sangue e que a ideia é que ele tenha um foco, o foco principal dele é a gente tentar reduzir morbimortalidade associada à transfusão de sangue. Esse curso ele vai acontecer de maneira presencial e na web, ele vai ficar depois à disposição, ele vai começar no dia de hoje, nós vamos terminar esse curso em dezembro. A ideia é que ao longo do curso a gente vá fazendo atividades outras que não só atividades de aula, mas fazendo discussão de casos, discussão de artigos, e que a gente, na verdade, crie um fórum mesmo de discussão. Isso tem um objetivo, eu diria que muito importante, principalmente com o pessoal mais jovem. Tem um estudo muito interessante que há pouco tempo foi feito nos Estados Unidos pelo professor Aryeh Shander, que é um dos grandes médicos da área de transfusão. Ele é um anestesista, ele está hoje na Universidade de Nova York, e ele começou a trabalhar numa cidadezinha perto de Nova York chamada Inglewood. Nessa cidade ele montou um programa, que era um programa de gestão de sangue, e que no inglês é o Blood Management. A gente vai ver referência a isso aqui. Mas tem um dado interessante. Ele montou uma sociedade para melhoria da transfusão de sangue, ou para implementar novas tecnologias em transfusão de sangue. Mas antes disso ele fez um estudo nas universidades americanas e viu qual era o número de horas que essas universidades dedicavam ao tema transfusão de sangue durante a graduação médica. E ele encontrou que mais de 70% das escolas dedicavam menos de 2 horas. E que o restante não dedicava nenhum tempo para o tema transfusão de sangue. E aí a gente tem um dado interessante, quando a gente confronta, vamos dizer, informação e ação. Essa vamos considerar que é a informação. Qual é a ação? A indicação da transfusão. Hoje, nos Estados Unidos, alguns dados demonstram que, da ordem de 60% a 70% das transfusões de sangue e derivados, ou elas são inadequadas ou não indicadas. Isso é grave, porque isso implica, quando a gente fala em 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades de sangue ou derivados, em duplicar, triplicar e quadruplicar a morbimortalidade. Existe uma entidade nos Estados Unidos, que hoje no Brasil ela tem uma representante, que chama Joint Commission Accreditation, que é uma entidade americana que certifica as boas práticas hospitalares. A Joint Commission, há alguns anos atrás, ela organiza um seminário nos Estados Unidos, que o nome do seminário é Seminário sobre o uso indevido de algumas tecnologias, que é o overuse. Então, ela definiu o seguinte: uma das 5 tecnologias ou medidas que a gente toma em excesso e que elas acarretam graves consequências para os nossos pacientes, está a transfusão de sangue. Então, nesse contexto, o que a gente está começando a colocar? Que o grau de informação e o grau de formação acerca desse tema é muito pequeno. Será que isso talvez seja uma das raízes dessa, entre aspas, indicação em excesso que a gente faz? Pode ser. Então, o slide que vem é esse aqui. Eu fui e vou doar, salve uma vida e doe sangue. Aí vem a primeira pergunta. Transfundir significa salvar vidas? Não. Transfusão tem sido utilizada na moderna medicina por mais de 100 anos. Achamos que a transfusão em pacientes anêmicos pode melhorar o resultado clínico. Achamos. Por quê? Porque isso nunca foi plenamente investigado ou comprovado. Então, se eu buscar hoje uma evidência, a evidência que eu consigo mais forte é que as medidas restritivas em relação à transfusão de sangue, elas mostram um resultado melhor, mais benéfico ao paciente do que as terapias liberais. Então, consequentemente, aquele primeiro slide, será que a transfusão salva a vida? Pode ser que efetivamente isso não seja uma verdade. Ao longo do tempo, alguns fatos vieram reforçar essa preocupação, mas a gente sempre é muito reativo nessa questão.
Quando a gente analisa esse gráfico aqui, a gente tem ali embaixo a linha do tempo, 1995, aqui embaixo 2007. E a gente vai vendo ali o custo da transfusão. Ela começou em torno de um pouquinho menos que $50, são dados americanos, e hoje ela está em torno de 225, isso no ano de 2007. Hoje, nos Estados Unidos, ela está em torno de 320 a 340 dólares. O que encarece uma transfusão? Essa é a quantidade de testes sorológicos que nós temos que fazer. Cada vez mais aparecem novas doenças, doenças mais graves, doenças mais sofisticadas, que eu tenho que fazer testes mais específicos, mais precoces, para que eu consiga, naquela bolsa daquele doador, detectar a presença de algum patógeno. E uma das coisas mais complexas é que começam a aparecer doenças novas relacionadas à transfusão de sangue. Para vocês terem uma ideia, início da década de 80, a gente falava de hepatite não A, não B. A gente falava hepatite A, hepatite não A, não B. Hoje a gente sabe da hepatite G. Hoje a gente já sabe que a doença de Creutzfeldt, que é a doença da vaca louca, é uma doença associada à transfusão de sangue também. E são doenças que, do ponto de vista de cura, elas não têm um tratamento muito adequado. A mortalidade é muito alta, a morbidade é muito alta. Então, uma coisa para a gente poder pensar. Quando eu indico transfusão de sangue, talvez eu esteja indicando transplante de sangue. Transplante de células. É isso que eu estou fazendo. Será que a gente indica transplante à torta e à direita, por qualquer indicação? Ou será que a gente tem critérios muito bem definidos para indicar um transplante de rim, um transplante de fígado, um transplante de coração, um transplante de pulmão? Talvez a gente devesse utilizar os mesmos critérios em relação à transfusão. Esse foi um dos estudos que marcou a questão da transfusão. É um estudo publicado pelo Herbert e colaboradores, no estudo canadense, é o chamado estudo TRIC. Então, esse estudo fez o seguinte, ele pegou e comparou, pela primeira vez, terapia restritiva e liberal. Porque antes as pessoas não consideravam ético eu não transfundir um doente. Como que eu não vou transfundir? Se eu não transfundir, ele morre. E aí tem um pouco de preconceito nisso, tem um pouco de falta de conceito e de falta de conhecimento. Esse estudo mostrou que a incidência de doença respiratória no grupo restritivo também foi menor. A incidência também mostrou que a incidência de complicações graves e mortalidade também foi muito menor no grupo restritivo. E o que era o grupo restritivo? Eu só vou transfundir quando eu estiver acima de 9. Desculpe, quando eu estiver acima de 7. E vou transfundir toda vez que eu tiver com a hemoglobina abaixo de 10. Está com 9,5 eu transfundo. Por quê? Por que 10? Porque em 1948, John Land, que era um médico da Mayo Clinic, publicou um estudo sobre morbidade pré-operatória e o que é que você podia fazer para reduzir o risco disso. E uma das coisas que ele colocou foi o seguinte, se o doente tiver asma, você trate isso antes, se ele tiver uma série de coisas. E lá ele colocou um capítulo sobre anemia e disse o seguinte, todos os doentes deveriam vir para a cirurgia com uma hemoglobina entre 24 e 30 de hematócrito. Entre 7,5, 8 de hemoglobina e 10 gramas de hemoglobina. Isso é o que está escrito originalmente no artigo do John Land. Mas a gente pegou o número mais fácil de guardar, que era o 10,30. E isso virou um gatilho. Foi por isso que ele usou o Herbert aqui, usou esse gatilho. Ou seja, toda vez que a hemoglobina estava abaixo de 10, ele transfundia. E ele comparou uma população extensa de pacientes, em diferentes idades, diferentes cirurgias, cirurgia cardíaca, pacientes cardiopatas, pacientes com doença neurológica, pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica, e ele desmistificou. Ficou aqui uma discussão só, se aquele grupo de doentes com doença cardiovascular, com doença coronariana, principalmente, se essa terapia restritiva não aumentasse talvez a morbidade, talvez a mortalidade. A gente vai ver um estudo depois que já começa a rever isso. Então, o que teve de importante nesse estudo dele é que, em determinado momento, a gente viu o seguinte, olha, transfundir talvez não seja uma medida muito adequada. Transfundir de maneira liberal talvez não seja adequado. E a terapia restritiva aqui, ela aparece ser uma terapia segura em pacientes críticos, porque são pacientes principalmente internados em terapia intensiva, e muitos pacientes com doença cardiovascular. A única exceção que ele colocava aqui era a questão do infarto e do paciente com angina instável. O outro dado que tem importante é com relação a
questão da transfusão e o benefício dela. Porque na década de 80, durante muito tempo, a gente acreditava que transfundir tinha um efeito benéfico. E de onde é que vinha isso do ponto de vista imunológico? Os pacientes de transplante de rim. Os pacientes renais crônicos, normalmente, eles são pacientes anêmicos, então a gente transfundia nesses pacientes, previamente à cirurgia, 1 ou 2 unidades de sangue. E o que se observou? Aqueles pacientes que recebiam 1, 2 ou até 3 unidades de sangue tinham uma recidiva menor de perda do enxerto. Ou seja, do ponto de vista imunológico, parecia que eles ficavam muito mais bem preparados para um novo enxerto. Será que era isso? Na verdade, quando eu falei lá atrás, transplante ou transfusão? Quando você indica uma transfusão, você está fazendo uma transfusão ou um transplante? O seu sistema HLA, o sistema HLA do doador, ele competia com o receptor, com o rim novo que estava chegando. E é como se o sistema imunológico tivesse que trabalhar para a transfusão de sangue e não para o novo rim. É como se você fizesse aí um mecanismo imunológico de passar, entre aspas, 2 órgãos e o segundo órgão aqui, ele está gerando uma resposta imunológica do receptor muito menor. Era isso que acontecia, mas durante muito tempo a gente acreditou que valia a pena transfundir, porque isso até melhorava a imunologia. Hoje a gente já sabe que não, porque quanto mais eu transfundo, mais infecção. Quanto mais eu transfundo, mais recidiva tumoral. Quanto mais eu transfundo, mais metástases. Então hoje está claro que do ponto de vista imunológico eu não trago benefício para os meus pacientes. Então, quando eu começo a analisar a médio e longo prazo, e aí começa hoje, um dos pontos importantes quando a gente discute medicina é desfecho. Eu quero ver o que eu fiz hoje para o meu paciente, o que vai acontecer daqui a 1 ano, daqui a 5 anos e assim por diante. A gente começa a observar que quando esses pacientes são analisados, são seguidos, depois de 3 anos, 5 anos, 10 anos, a incidência de complicações associadas à transfusão é muito maior. Então, veja, tem alguns esforços aqui devem ser feitos no sentido de talvez corrigir essa anemia previamente. Não de transfundir, que parece ser o caminho mais fácil e mais simples. Só que fazer uma correção da anemia um pouco além das nossas informações e do nosso conhecimento. Porque se durante a graduação eu só gasto 2 horas no tema transfusão de sangue, a propósito, quantas horas os programas de residência em anestesia, terapia intensiva, cirurgia do trauma, gastam durante os seus programas de 3 anos, 4 anos, 5 anos, com temas específicos relacionados à transfusão de sangue? Muito pouco. Também muito pouco aqui no Brasil. Consequentemente, se a massa de informação é menor, eu fico acreditando no passado. Eu acredito sempre que transfundir salva vidas. E talvez transfusão efetivamente não salve vidas. Então o esforço tem que estar do ponto de vista da transfusão de corrigir a anemia. E se você transfundir para diminuir aquela população de células que vêm associadas à transfusão de sangue, tem uma solução, algumas alternativas, dentre elas irradiar, mas tem uma outra que é utilizar um filtro que faz uma leucorredução. Ou seja, é um filtro que retira os leucócitos que contêm o HLA, que vão sinalizar do ponto de vista imunológico. Então, hoje, isso, na Europa, nos Estados Unidos, na Austrália, é obrigatória a utilização de filtros de leucorredução. Aqui no país, isso ainda entrou na ordem do dia. Nós estamos esperando melhores evidências. Todas as evidências de 10 anos, 15 anos em relação a isso, que isso faz diferença. Aqui são dois tumores que fica claro que quando você transfunde, em relação à discussão se a palavra é imunomodulação ou não, recidiva tumoral, mas há uma clara piora do prognóstico nesse tipo de câncer quando você realiza a transfusão. E principalmente no câncer de cólon, que é muito comum em pacientes idosos e anêmicos. Então, qual é o esforço? É você corrigir essa anemia. É gastar 1 mês, 1 mês e meio, até 40 dias, 50 dias. Se aquilo não mudar o prognóstico daquele tumor, corrigir essa anemia. Porque se o doente entrar anêmico na cirurgia, o desfecho dele, há 1 ano e 2 anos depois, é pior do que o grupo que entra com anemia corrigida. E quando você analisa, nesse 1 ano, 2 anos, se você postergou a cirurgia por 40 dias, 60 dias, 70 dias, isso não muda o prognóstico. Então, vale a pena investir em informação, em cuidado em anemia. E o outro dado que eu coloquei, sinalizei lá atrás, é que o nosso conhecimento em relação à anemia é muito pequeno. A gente praticamente enxerga
é hemoglobina e hematócrito, mas transferrina, transferritina, capacidade de transporte do ferro, ferro sérico e assim por diante, alternativas que a gente tem, as maneiras de estimular a eritropoiese que a gente tem, medidas que a gente pode ter para diminuir a imunomodulação, a gente praticamente conhece muito pouco sobre isso. Então aqui é que favorece, então, esse ponto aqui em relação à transfusão de sangue, aumenta a incidência e a propensão de câncer. Então, aqui no país, qual é o cenário que a gente tem em relação à transfusão? A maior parte dos bancos de sangue não questiona a sua transfusão. Você indica a transfusão e o banco de sangue manda para você. E quase sempre, o que a gente usa como variável para indicar a transfusão de sangue? A hemoglobina e o hematócrito. Aí será que a hemoglobina e hematócrito refletem efetivamente a necessidade daquilo que você está indicando que é a sua transfusão? Será que TP e TTPA indicam a necessidade de plasma fresco congelado? Será que esses exames estáticos que têm um índice, do ponto de vista de especificidade e sensibilidade, abaixo de 60%, indicam e definem indicação de plasma fresco? Será que na hora que eu faço a contagem plaquetária, a plaqueta de 20 mil, de 100 mil, de 200 mil, significa a mesma função de atividade, da atividade primária da coagulação? A gente sabe que não. A gente sabe que o melhor exame para avaliar a função plaquetária é o teste de função plaquetária. Só que a gente continua utilizando o número para indicar plaqueta, crio, plasma e hemácia. Vamos à hemácia. Qual é o princípio que eu quero quando eu penso em fazer transfusão de sangue? Melhorar e restaurar a capacidade de transporte de oxigênio. Como é que eu meço isso? DO2. Só que o DO2 eu preciso de algumas informações clínicas para isso, algumas informações laboratoriais mais sofisticadas. Consequentemente, hemoglobina e hematócrito tem a ver com DO2? A fórmula, até você precisa da hemoglobina, mas ela é um dos parâmetros associados na fórmula. O índice cardíaco é um outro, a pressão parcial de oxigênio, a quantidade de oxigênio diluído no sangue é outra. Isso compõe a oferta tecidual de oxigênio. Isso significa o seguinte, que eventualmente em algumas situações eu posso ter um nível de hemoglobina mais baixo, que se eu aumentar a fração inspirada de oxigênio e com isso conseguir aumentar minha pressão parcial de oxigênio, eu corrijo o DO2. Que se eu aumentar a minha volemia através de soluções cristalóides ou soluções coloidais, eu também consigo aumentar o índice cardíaco, que tem a ver com DO2, e consigo aumentar a oferta tecidual de oxigênio. Se eu utilizar uma droga vasoativa, como dobutamina ou noradrenalina, e conseguir aumentar, do ponto de vista não só de volemia, mas a efetividade do índice cardíaco, eu também corrijo o DO2. Então, por que é que a gente insiste em achar que sempre a resposta, entre aspas, simplória e direta, a baixa de hemoglobina e hematócrito é ligar para o banco de sangue e pedir sangue? Não é? Consequentemente, a gente tem que revisar um pouco e ver o que acontece com as nossas transfusões. Dessas variáveis todas, a variável que mais se adequa a quando eu penso em reposição, em transfusão de sangue, no caso concentrado de hemácia, é a saturação venosa de oxigênio. E o que a gente vê no dia a dia quando nós, anestesistas, estamos lá trabalhando para definir a nossa transfusão? A gente colhe gasometria arterial ou venosa? A grande maioria de nós colhe gasometria arterial. Isso é para avaliar a função pulmonar. Isso é para calcular quociente respiratório. Se eu quero calcular efetivamente oferta e consumo, é a saturação venosa de oxigênio. Então, o irmão do anestesista, o irmão de quem faz reposição volêmica no trauma, no centro cirúrgico e na UTI, é a saturação venosa de oxigênio. Esse é um parâmetro importante. Esse está associado à necessidade de transfusão. Porque se eu tenho uma saturação venosa abaixo de 60 e eu otimizei a pressão parcial de oxigênio através de aumento da FiO2 ou através de uma mudança de um sistema adicional de oxigênio, eu troquei meu catéter de O2 por uma máscara de Venturi, aumentei e não consegui com essas medidas, aumentei minha volemia, aumentei a minha força de contração, a minha contratilidade. Se esse conjunto de coisas não me fez elevar minha saturação venosa de oxigênio e ela está abaixo
abaixo de 65 ou abaixo de 60, aí eu tenho força para indicar uma transfusão de sangue. E se eu tiver associado a isso algum dado que me diga como é que está o consumo periférico de oxigênio, porque se a gente consome de uma maneira fisiológica, aeróbica, o meu lactato não sobe. Se eu tenho um lactato subindo, uma saturação venosa caindo, isso sim me reforça. Então, cada vez mais, não é hemoglobina hematócrito, é um conjunto de informações. Consequentemente, aquela última linha ali, o diálogo, a discussão e assim por diante, ela se perde. E efetivamente a gente deveria fazer isso. Então, aqui no país existe uma lei. Todo hospital terciário que tem um banco de sangue, todo hospital que tem um banco de sangue, ele tem que organizar um comitê transfusional. O que é um comitê transfusional? Está aqui. Melhorar práticas hemoterápicas, aumentar a segurança transfusional para reduzir erros, validar, produzir protocolos, unificar condutas e assim por diante. Revejam depois nas suas casas, nos seus hospitais terciários, se existe uma comissão, um comitê transfusional. E se esse comitê transfusional produziu discussão, produziu consenso e produziu principalmente auditoria da prática. Revisou a prática. Por exemplo, a prática de 1 ou 2 unidades. Existia um conceito antigo. Se o doente está anêmico, é 2 unidades de sangue que ele precisa. Durante anos e anos a gente fez isso. O concentrado de hemácia eram 2 unidades padrão e assim por diante. Hoje não. Eu faço uma unidade, reavalio o meu doente, clinicamente, laboratorialmente, e penso se aquela segunda unidade vai ser necessária. A propósito, quando eu transfundo, muitas das vezes o que aumenta é a capacidade da minha reologia do sangue. Eu não aumento efetivamente a quantidade de hemácias que eu estou infundindo no meu paciente, elas não vão entrar com a função de transporte rapidamente, elas vão demorar um pouco a ter essa função. Consequentemente, muitas vezes o seu DO2 aumenta por um efeito de massa, aumento da viscosidade, aumento da volemia. A significância daquele conjunto de hemácias que você colocou, ela vai começar a ter uma função plena do ponto de vista de transporte de oxigênios em 2 horas, 4 horas, 6 horas, 8 horas. Então, quando é que eu devo reavaliar o meu paciente do ponto de vista se eu preciso de uma segunda unidade ou não? No mínimo depois de 2 ou 3 horas. Então, muitas das vezes a gente transfunde numa sequência, porque o doente está sangrando. Quando o doente tem sangramento, o que a gente tem que fazer? Revisar a volemia. E hoje, com os dados históricos que a gente tem, a gente já sabe que a hipovolemia e a hipotensão permissiva, em algumas situações de sangramento agudo, elas são práticas absolutamente eficazes para reduzir transfusão de sangue. Então, a gente tem dificuldades em relação a isso. Aqui na verdade, um artigo, é um guideline, na verdade, é um guia sobre transfusão de sangue. Esse guia é um guia da Associação Americana, é um guia da Sociedade Europeia de Anestesia, foi publicado na revista Anesthesiology, e ali é sobre a condução no sangramento grave e assim por diante. A propósito, a Associação Americana de Anestesia, nos últimos 20 anos, ela publicou pelo menos 4 guidelines associados à transfusão de sangue. A propósito, o que é que nós temos aqui no nosso país? Em relação à transfusão de sangue, um guideline, um consenso nacional. Então, eu digo para vocês quase que em primeira mão. A Sociedade Brasileira, a Associação de Medicina Intensiva Brasileira, junto com a Sociedade Brasileira de Anestesia, produziu um documento que está perto de ser publicado, que será o primeiro guia de transfusão no Brasil. O primeiro consenso em relação à transfusão que a gente faz num país com níveis de evidência, um documento muito bem feito. Mas, gente, eu estou falando de 2015. E nós estamos fazendo essa discussão em relação a sangue há pelo menos há 40 anos. Então, essa é um pouco do que a gente tem nesse momento. Efetivamente, faltam informações e faltam dados. Então, eu vou só passar para outra apresentação aqui, por favor. Um dos novos preconceitos, ou dos velhos preconceitos. Testemunhas de Jeová. Testemunhas de Jeová tem uma definição do ponto de vista em relação à transfusão de sangue. Eles, efetivamente, do ponto de vista bíblico, eles acham que existe uma justificativa para eles não aceitarem transfusão de sangue. E existe um enorme preconceito, uma enorme discussão com relação a isso no dia a dia. Mas, a partir daí, o que eles começaram a fazer? Eles começaram a estudar isso. E eles começaram a divulgar as práticas deles. E começaram a colocar isso no dia a dia. Tem muita ciência envolvida nisso, tem muito conhecimento envolvido nisso. Então, a gente tem que se despir, às vezes, um pouco dos nossos preconceitos. Porque na hora que eu falo que durante a graduação médica, nos Estados Unidos, menos de 2 horas,
são gastas em relação à transfusão de sangue, muito provavelmente, quando a gente coteja com a outra informação, que 60%, 70%, 80% das transfusões são inadequadas ou indevidas, nós estamos devendo. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com o nosso preconceito, né? Essa é uma evolução, é uma ciência moderna, só para a gente discutir. Em 1901, Karl Landsteiner descobre o sistema BO, começou a aumentar a segurança das transfusões, que até então a gente não sabia da existência em relação a isso. John Land está ali embaixo, que é aquele médico que eu falei do 10-30, era um anestesista que discutiu um pouco essa questão em relação à transfusão de sangue. Além de ele ter publicado aquele artigo, ele fez muito mais outros trabalhos em relação a isso. Mas essa questão do gatilho transfusional se pegou do artigo dele, e ele publicou isso em 1942, e a gente viu que só em 96, quando o Herbert publicou o artigo dele para revisar a discussão sobre terapia liberal ou restritiva. 96, mais de 50 anos se passaram. Então, essas são algumas das premissas. Efetivamente, transfusão de sangue salva vidas, efetivamente salva, milhares de vidas são salvas por isso, mas milhares de vidas também são perdidas por conta disso. A segunda coisa importante é que nós não conhecemos algumas das complicações, nós não documentamos algumas das apresentações das complicações. Uma das mais frequentes, que tem na ordem de 1 para 1000, é a incidência de TRALI, que é uma reação pulmonar aguda à transfusão de sangue, principalmente a transfusão de plaqueta e plasma. E principalmente plasma e plaqueta oriundo de paciente de doadora jovem, mulher e na fase reprodutiva. Então, alguns bancos de sangue hoje fazem na sua entrevista, e essa hemácia, ou esse sangue, na verdade, ele é descartado, ou então ele é utilizado de uma maneira diferente. Mas na maior parte dos bancos de sangue eles descartam. Agora, num cenário em que você, por vezes, precisa de muito sangue, esse sangue é utilizado. Só que quando a gente vai para a documentação, só para vocês terem uma ideia, aqui no Brasil a gente tem uma agência que é a Anvisa, e dentro disso a gente tem lá um grupo lá que chama Hospitais Sentinela. Hospitais Sentinela foi um grupo que foi criado lá, logo depois, uns 4, 5 anos depois da Anvisa, em que a ideia é que você relate situações dentro dos Hospitais Sentinela, são um pouco menos de 300 hospitais no Brasil. Se tiver complicação, você anota isso e manda para eles documentam. Pelos números dos hospitais Sentinela, a incidência de TRALI no Brasil é de 1 para 30 mil. E no mundo inteiro é 1 para 1000. Quer dizer, ou nós somos muito bons, ou nós subnotificamos. Provavelmente é isso. Nós subnotificamos. Subnotificamos e subdiagnosticamos. E subtratamos, provavelmente. E a gente está tratando, provavelmente, sobrecarga de volume no pós-operatório, que, na verdade, é uma incidência de TRALI associada a isso. Então, esse é o seminário que eu comentei com vocês sobre o seminário de um excesso de uso de algumas tecnologias e a transfusão. É um dos 5 procedimentos mais realizados do mundo, prescrita para mais de 10% dos pacientes internados e dentro dessa característica. Por que a gente indica a transfusão? Qual é o motivo de indicar a transfusão? Então, esse estudo aqui, na verdade, é uma revisão sistemática, mostrando que em pacientes internados em terapia intensiva, por que é que se indicou? 90% da decisão estava associada ao gatilho transfusional. Pacientes internados em terapia intensiva, em que eu comentei com vocês agora sobre a importância de se ter a saturação venosa como um guia, o lactato como um outro guia, para sustentar a sua reposição volêmica. Gatilho transfusional. Outro dado importante, a condição clínica. Esse paciente acho que não está muito bem, que não está evoluindo bem. Vamos transfundir o paciente. Está com 8,5 de hemoglobina, deve ser isso. Transfunde o paciente. É isso que a gente chama de condição clínica. O paciente está sangrando, então vamos transfundir. Pós-operatório de cirurgia cardíaca. Ainda é uma das grandes tragédias em relação à transfusão de sangue. Está sangrando. Quanto sangrou? 300 ml. Transfunde. Enquanto vai discutir com o cirurgião se nós vamos fazer alguma coisa. Agora, quando a gente analisa por estudos de terapia restritiva, a gente vê que essa transfusão, ela aumenta a morbimortalidade. Então aqui a gente faz isso. Instabilidade hemodinâmica ou hipotensão. Talvez ela seja melhor tratada com noradrenalina, vasopressina, dobutamina, uma outra droga vasoativa qualquer, ou mais volume. Mas aqui ela foi tratada como indicação para transfusão de hemácias.
O procedimento cirúrgico, o doente vai fazer uma cirurgia de grande porte, vai fazer uma cirurgia de coluna, vai fazer uma grande extensão, e é melhor ele está com 10 de hemoglobina, é melhor já começar a transfundir logo de início, assim por diante. O paciente tem 75 anos, está com 9 gramas de hemoglobina, vai fazer uma cirurgia de cólon, é melhor que a gente transfunda. Durante muitos anos aqui era frequente, a gente começava uma cirurgia de grande porte, principalmente abdominal, e o cirurgião olhava para você e falava, cadê a unidade de sangue pingando nesse paciente? Então, essa condição que está colocada aqui é no ano de 2004, mas ela não é muito diferente de hoje. E quando a gente olha a disfunção que existe entre centros, é impressionante. Aqui são 102 mil pacientes submetidos à cirurgia cardíaca em quase 800 hospitais americanos. O que está ali é mostrando a concentração, os motivos pelos quais se transfundiu, a incidência, a taxa de transfusão e embaixo o número. Por exemplo, plaquetas está no último aqui. Então está ali, 0 plaquetas, 0, 100 mil, 200 mil, 300 mil e assim por diante. Então, em algum momento, tem uma enorme concentração ali que se transfunde por isso. E no outro lado. Vamos olhar no plasma fresco, a mesma coisa. Olhar em relação a concentrado de hemácias. E aqui embaixo, os motivos, a taxa de transfusão em porcentagem, quando você tinha uma hemoglobina de 7,8 até 92,8, em infusão de plasma fresco e assim por diante. Essa disfunção, esse desarranjo em relação a isso mostra o seguinte, mesmo você tendo um guideline, mesmo você tendo uma orientação, porque nós estamos falando aqui de um trabalho de 2010, estou falando que em 2006 a Associação Americana já tinha publicado pelo menos 4 guidelines em relação à transfusão de sangue. A Associação Americana de Banco de Sangue também publicou outro. Mas a tradição, o preconceito e entre aspas, aquela coisa, está sangrando, está com a plaqueta baixa, tem que receber plaqueta, assim por diante. Predomina. E predomina na maior parte dos centros dos hospitais. Só quando a gente faz uma comparação com esses hospitais que mais transfundem e quantos casos eles fazem, a gente encontra o inverso. Quanto mais eles transfundem, menos casos eles fazem. Mostrando que essa prática, do ponto de vista de conhecimento e de informação, de que você vai fazendo mais do que os hospitais especializados, talvez eles transfundam menos. Porque o conhecimento em relação àquela patologia, ele melhorou. E algo que está colocado aqui, essa restrição em pacientes idosos submetidos à cirurgia não cardíaca, 310 mil pacientes, mostrando também ali, efetivamente, a diferença em relação a isso. E mostrando ali a associação entre isso e doença cardiovascular, no nível liberal, ele é muito mais frequente. Então, a gente continua trabalhando ainda com dados anteriores. E, quando a gente compara anemia perioperatória e o risco em cirurgia cardíaca, os pacientes que estavam anêmicos e não anêmicos. Se você corrige a anemia, você reduz a mortalidade. Se você não corrige a anemia e transfunde esses pacientes, você aumenta a mortalidade desses doentes, aumenta a incidência de complicações, mostrando que transfundir em pacientes em cirurgia cardíaca não tem um efeito benéfico a médio e longo prazo. Essa, na verdade, deve ser o documento que a gente tem que ter no dia a dia quando pensa em transfusão de hemácias. É oferta de oxigênio. E como eu havia comentado antes, essas são as variáveis que estão associadas, que vão fazer com que eu pense em transfusão de hemácias e com que eu possa melhorar a minha oferta de oxigênio através de outras variáveis. Só que, efetivamente, a gente continua usando ainda, vocês viram lá, quase 90% das indicações estavam baseadas no gatilho transfusional ainda. Então, apesar de a gente ter evoluído, a gente tem uma enorme dificuldade. Existe uma medida de adaptação, existe uma enzima sinalizadora de hipóxia. Essa enzima sinalizadora de hipóxia, em relação às quedas de pressão parcial de oxigênio, sinaliza na medula renal a liberação de uma enzima que vai liberar a eritropoetina. Essa eritropoetina vai agir na medula óssea, fazendo com que a medula óssea aumente a produção de hemácia e desvie da produção de leucócito, plaquetas, para a produção de hemácia. Então, existe um mecanismo de adaptação a essa condição. Consequentemente, os pacientes renais crônicos, está explicado por que essa resposta, porque eles não têm córtex renal, não tem medula renal, eles não têm produção de eritropoetina. Então, existe uma anemia crônica e hoje, uma das terapias utilizadas em pacientes renais crônicos é a utilização de eritropoetina e, inclusive, o sistema público de saúde no Brasil paga essa eritropoetina, que tem um custo muito elevado.
Mas essa é uma situação fisiológica associada. Agora, existem outros mecanismos de compensação, periféricos e centrais, que vão completar, que vão, entre aspas, de uma certa maneira, contrabalançar aquela queda na quantidade de hemácia. Além disso, existem mecanismos ainda de regulação da circulação esplâncnica e de outros órgãos também, promovendo uma entrada na circulação central de uma reserva de sangue que a gente tem na circulação esplâncnica. Então, o fato do doente ter um sangramento agudo não significa que eu tenho que transfundir. Voltando àqueles slides das indicações de transfusão. Eu tenho que observar qual foi a alteração que eu tive em relação à oferta de oxigênio se eu estou chegando num DO2 crítico. E o DO2 crítico está colocado ali. É a saturação venosa com cor de abóbora que vai começando a cair, aproximando do lado esquerdo ali do DO2 crítico. É o lactato que começa a se elevar. Mas repare, ali está colocado como se o lactato viesse sempre normal, e ele subisse rapidamente e de uma maneira instantânea. Não é isso que acontece na prática. Existem mecanismos de adaptação. Então, aquele paciente que tem um lactato, que começou para um nível normal, de 6 a 18, que ele começou a fazer, começou com 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, eu tenho que estar olhando para aquele outro lado daquela fórmula do DO2 e estar tentando corrigir isso. Eu não preciso chegar em 27, 28, 30 de lactato. Eu tenho que começar a agir antes. Eu não preciso de chegar no nível de 60, 65 de saturação venosa para agir. E esses parâmetros aqui são parâmetros de tendência, não são parâmetros absolutos. Eu vou colhendo esses exames a cada 2 ou 3 horas em procedimentos de alta complexidade, em pacientes de trauma, em pacientes de terapia intensiva que estejam mais graves. Então, são exames que eu vou utilizando como uma tendência. E, a partir daí, eu tomo a minha decisão de transfundir. Então, a minha decisão de transfundir, ela tem que ser muito bem pensada, muito bem organizada do ponto de vista mental e do ponto de vista da estratégia. E, efetivamente, em alguns momentos, a redução da massa de hemácias não significa redução da oferta de oxigênio, desde que outros mecanismos compensatórios estejam acontecendo. Então, aqui, quando a gente começa a analisar a curva do tempo, né, 1984 até 2010, em relação a algumas doenças, a gente vê que a queda é brutal em relação à hepatite V, HIV, ou seja, hoje é muito seguro transfundir uma unidade de concentrado de hemácia, uma unidade de plasma, olhando pelo aspecto das doenças infecciosas. Mas o que cada vez mais a gente começa a olhar? São as outras complicações associadas à transfusão. São complicações imunológicas, são complicações clínicas do ponto de vista pulmonar, do ponto de vista respiratório, são complicações clínicas de recidiva de tumor, de um aumento da incidência de doença metastática, de aumento da incidência de infecção. Então, não é porque a transfusão ficou mais segura que me deixa mais à vontade para transfundir. E esse é um ponto importante. Porque, efetivamente, quando a gente fala da imunomodulação relacionada à transfusão, essa é uma equação complexa do ponto de vista clínico, mas fácil de entender do ponto de vista, do ponto de vista imunológico, do ponto de vista da biologia molecular, mas simples do ponto de vista clínico. Doentes transfundidos numa frequência maior e mais intensa têm uma maior incidência de infecção. Isso é absolutamente claro. E provavelmente por quê? Porque o meu sistema imunológico ele vai ficar muito mais vulnerável a isso. O meu sistema imunológico vai ficar muito mais vulnerável à recidiva tumoral. Outro dado importante em relação à transfusão é a gente olhar na bolsa, além de olhar os dados básicos, esse sangue é deste paciente, o número de registro desse paciente que está colocado na bolsa de sangue corresponde ao número de registro que está colocado no prontuário desse paciente. Esse tipo sanguíneo, esse RH e esse sistema BO são compatíveis com o meu paciente. Porque quando a gente analisa complicações associadas à transfusão, a transfusão hemolítica relacionada à transfusão de pacientes em que somos nós que erramos, não é o banco de sangue. Então, principalmente naquelas situações de urgência, de muito sangramento, com o centro cirúrgico no hospital terciário, com trauma, cirurgia cardíaca acontecendo, você tem que checar 2, 3 vezes se aquele sangue efetivamente é o seu doente. Porque nós é que erramos, principalmente lá na beira do leito, o sangue para o paciente errado. Outro dado importante que a gente tem que olhar ali foi a data que aquela doação foi feita.
Hoje a gente fala com hemácias de 7 no dia 1, no dia 21, no dia 21 e no dia 35 pós-doação. Ou seja, à medida que essas hemácias ficam lá congeladas, sendo guardadas, elas também vão se deteriorando. Porque apesar de eu colocar lá uma solução para alimentar essas células, que são células vivas, elas estão congeladas, resfriadas. Consequentemente, o consumo delas de oxigênio e o consumo delas metabólico cai. Mas são células e que estão sujeitas depois a lesões associadas à transfusão. Lesões associadas com algumas lesões conformacionais. E essas alterações vão fazer com que essas hemácias, rapidamente que entrem na circulação, elas são o quê? Elas são lisadas. Elas já vão se transformar em hemoglobina livre e ferro livre. Hemoglobina livre a gente já sabe, naqueles pacientes politransfundidos com hemácias muito idosas, eu posso ter um grau de disfunção renal associado a isso. Se meu paciente é um paciente diabético, é um paciente hipertenso, já com disfunção renal, eu aumento a incidência dessas complicações. Então é um fato que eu também tenho que levar em consideração. E o outro dado que há uma discussão hoje é se essas hemácias mais velhas estão também associadas ao aumento da incidência de infecção. Não há ainda isso fechado na literatura, mas há uma tendência a acreditar nisso. Então, quando a gente analisa cirurgias não cardíacas aqui, em relação à mortalidade, morbidade e sepsis, quando eu analiso aqui o índice ajustado, fica muito claro que nesse grupo de situações aqui, quanto mais unidades eu transfundo ali, 0, 1 unidade, 2, 3, 4, 5 a 9, 10 e assim por diante, eu vou multiplicando a chance de acontecer um evento adverso com o meu paciente. Aí vocês podem falar, mas é claro, porque aquele paciente que recebeu 10 unidades é o paciente mais grave, ele sangrou muito, ele efetivamente precisou disso. Vou voltar à primeira fase que eu comecei. 60%, 70% a 80% das transfusões são inadequadas ou sem um objetivo clínico definido. Então, se eu considerar que talvez 50% a 60% dessas unidades de sangue transfundidas aqui estejam nessa condição, eu vou chegar que naquelas 10 unidades, talvez aquele doente com 4 ou 5 unidades ficasse numa condição melhor. É só ver em que condição ele ficaria do ponto de vista de incidência de complicações. E principalmente esses doentes que sangram muito, são politransfundidos, fica muito mais difícil e mais complicado definir com níveis laboratoriais duros, ou seja, hemoglobina e hematócrito, TP e TTPA, contagem de plaqueta. Eu tenho que ter uma análise diferente da minha coagulação e da minha transfusão de hemácias. Consequentemente, saturação venosa, lactato e agora o point of care, que são unidades laboratoriais à beira do leito. E a gente sabe que quando a gente analisa a coagulação, os exames chamados dinâmicos, tromboelastograma, hoje os métodos hoje, elastoméricos, como o Rotem e assim por diante, especificamente para algumas atividades da coagulação primária, secundária, fibrinólise, eles são muito mais específicos e sensíveis. Porque esses exames que eu falei com vocês, TP e TTPA, frente a um sangramento grave, a especificidade e sensibilidade desce a menos de 40%. E se você combinar isso ainda, hipotermia e hipocalcemia, esses exames vão ficar ainda mais díspares em relação à realidade da efetividade da coagulação do seu paciente. E provavelmente eu vou errar muito mais. E, consequentemente, vou transfundir muito mais. E se eu olhar embaixo, anos após a revascularização do miocárdio, o número de unidades de sangue que esses doentes receberam e a mortalidade a longo prazo. Efetivamente, está ali claro ali que quase 40% dos pacientes é o que vão sobreviver, que receberam 6 unidades de concentrado. E, pasmem, as principais situações relacionadas à transfusão inadequada ainda estão em cirurgia cardíaca, principalmente. No entanto, pacientes críticos aqui, pacientes não transfundidos e transfundidos. Esse é o estudo do Jean-Louis Vincent, fazendo um contraponto com o estudo do Herbert lá atrás, que mostrou que a terapia restritiva reduzia mais a mortalidade. Quando eu olho aqui, nesse estudo agora recente, agora do JAMA, agora aplicado em 2002 do Jean-Louis Vincent, eu observo que transfundidos versus não transfundidos, em relação à mortalidade, ela chega a ser praticamente o dobro. E aí, só que há um pouco de dúvida em relação a isso, em relação a pacientes que foram transfundidos e em pacientes em sepsis grave, pacientes em choque séptico. Então, para algumas situações, ainda resta um pouco de dúvida na literatura. Esse foi o TRIC, mas agora deixa eu só andar, porque a gente já falou sobre ele. E esse agora é um outro estudo que foi feito aqui no Brasil, foi feito aqui pelo grupo da doutora Ludmila, foi feito em 2010, publicado no JAMA,
propondo uma estratégia liberal ou restritiva em cirurgia cardíaca. Então, esse foi como eles randomizaram os pacientes, como é que eles excluíram os grupos de pacientes que foram analisados. E aqui o desfecho composto, o síndrome de desconforto respiratório, ciência renal aguda, choque cardiogênico, e embaixo ali, liberal e restritiva. Então, mostrando que a terapia restritiva nos dois grupos aqui, quando você faz a análise final, isso mostra que a terapia restritiva ela foi mais efetiva e mais eficaz em reduzir mortalidade. Quando você observa isso a longo prazo, o número de unidades, a probabilidade de morte, com o número de unidades transfundidas, a mesma coisa aqui, aumenta a mortalidade desses pacientes. Então, se considera que hoje um modelo de transfusão de sangue, vou voltar a uma daquelas frases, gestão do sangue, blood management, gerenciamento do sangue. Se você tem um programa de cirurgia cardíaca, de maneira eficaz, você tem que ter um programa de gerenciamento do sangue. Porque este programa de gerenciamento, quando você analisa isso do ponto de vista de qualidade do seu serviço, de segurança do seu serviço, esse é um bom indicador para se avaliar o serviço. Nos Estados Unidos, hoje, há alguns anos atrás, os hospitais iam com uma marca, chamava-se Bloodless Surgery, ou seja, cirurgia com pouco sangue. Isso era até mais ou menos 10 anos atrás. Os hospitais exibiam isso como um selo de qualidade do hospital, que aquele hospital tinha políticas relacionadas à transfusão de sangue e tinha estratégias relacionadas à transfusão de sangue para se evitar a transfusão halogênica. O que aconteceu hoje? Eles não têm mais essa plaquinha, esse bannerzinho associado à cirurgia com pouco sangue. É cirurgia blood management, é o sistema de gestão do sangue. Por quê? Porque não se trata de dar pouco sangue, se trata de transfundir efetivamente o que o doente precisa e quando o doente precisa. E isso é um pouco mais difícil, porque isso implica em conhecimento e em informação. Implica que você comece a utilizar no seu laboratório de saturação venosa e lactato como um adjunto em relação à hemoglobina e hematócrito. E a gente tem dificuldade com relação a isso. Isso significa que quando você vai analisar do ponto de vista de desfecho, você tem que começar a ter informações. Você começa a ter que ter auditoria das suas transfusões, o que aconteceu com os doentes que você transfundiu. Hoje, daqui a 1 ano, daqui a 5 anos. E nos faltam essas informações, esses dados no cenário nacional. Então, consequentemente, quando a gente analisa os nossos comitês transfusionais e o nosso modelo de transfusão no nosso país, nós efetivamente ainda estamos muito aquém. Nós não produzimos informação. Aqui, pacientes acima de 80 anos, com história ou fator de risco para doença cardiovascular, a estratégia liberal ou restritiva, e ambas as estratégias, aqui embaixo, quando eu olho a mortalidade na liberal e quando eu olho a estratégia na restritiva. Pacientes idosos, pacientes de alto risco. Então, mesmo nesses pacientes, talvez a gente tenha que pensar um pouco antes de transfundir, porque efetivamente, no médio e no longo prazo, isso talvez não vá fazer muita diferença do ponto de vista clínico, mas do ponto de vista de mortalidade, vai aumentar muito a mortalidade dos pacientes. Essa é mais ou menos a mesma coisa, vou passar só um pouquinho mais rápido. Aqui, desculpe, esse aqui. No entanto, tem um grupo de pacientes agora que começa a ser discutido. Pacientes com cirurgia abdominal e principalmente cirurgias abdominais oncológicas. Será que neste grupo de doentes a terapia restritiva também ela deve ser aplicada? Então, aqui estão colocados. Um estudo randomizado, controlado e prospectivo, mostrando que nesse grupo de pacientes de alto risco, você teve mais complicações graves no grupo restritivo. E isso, aí, alguns estudos, na verdade, mostram que essa estratégia restritiva é interessante em várias das situações, daqui a pouco nós vamos chegar num outro estudo que foi feito aqui. Então, isso é a estratégia de gestão do sangue. Então, o primeiro pilar dela é estimular e otimizar a eritropoiese. Então, hoje é sulfato ferroso, venoso por via oral, uso de eritropoetina, uso de outras soluções que possam efetivamente estimular a eritropoiese, minimizar a perda sanguínea no intraoperatório, algumas estratégias, hipotensão controlada, a pressão arterial em torno de 58, 60 de média, 55 de média, sob condições de uma volemia
controlando uma volemia normal, uma hipovolemia, se você mantiver a oferta de oxigênio, os seus órgãos-alvo, principalmente cérebro, coração e rim, estarão perfundidos. Então, dá para fazer hipotensão controlada. Hemodiluição intraoperatória, que é retirar uma massa de hemácias do seu doente, reservar isso, para que aquela massa de hemácias que o seu doente vai perder durante a cirurgia, seja uma massa de hemácias com um volume de sangue, com uma massa de hemácias mais reduzida. Então, a hemodiluição intraoperatória. No intraoperatório, o cirurgião não ficar ali sangrando, ele ficar observando e queimando só efetivamente, só enxugando com a compressa, efetivamente começar a ter uma atitude mais ativa. Então, estratégia de minimizar a perda sanguínea. A outra coisa importante é mudar o nosso conceito em relação à anemia. Isso tudo é uma abordagem multidisciplinar, ou seja, não adianta você fazer isso individualmente lá como anestesista, ou só intensivista, ou só quem está no cirurgião, ou só quem está no trauma. E a Organização Mundial de Saúde reconhece que este modelo de cuidado do paciente em relação à transfusão de sangue é o meio mais seguro hoje para que a gente tenha acesso em relação ao sangue. Porque um dos pilares em que a gente tem em relação ao cuidado da saúde é a questão do acesso. Se eu uso errado em muita gente, provavelmente algumas pessoas que efetivamente vou precisar, isso talvez falte. Então essa seria uma estratégia. Então é a discussão deles aqui, é o plano estratégico global da Organização Mundial de Saúde para 2008 a 2015, que é um modelo de estratégia em relação à gestão do sangue para melhorar a saúde e melhorar as vidas. Aqui é um outro slide que fala da questão da leucorredução, que é um filtro que a gente pode utilizar, como eu já havia comentado lá atrás, para reduzir a massa de leucócito que o meu doente vai receber durante a transfusão e, com isso, diminuir a quantidade de HLA circulante de diferentes doadores e, com isso, imunologicamente, eu prejudicar o meu paciente. Então, ali está colocado uma medida muito clara ali que favorece a leucorredução em vários estudos aqui que foram feitos pelo mundo afora. Aqui, o problema canadense também chega também à mesma conclusão. E aqui é a custo-efetividade de você fazer leucorredução também em cirurgia cardíaca também. Chega na mesma conclusão. E, de novo, algum desses estudos aqui, esse foi publicado aqui em 2007, 2005, outro em 2003, 2002, 2001. Então, nós estamos praticamente há 10 anos, 12 anos, que o mundo inteiro diz que leucorredução, efetivamente, é uma boa medida para reduzir não só a infecção, não só a imunomodulação, e a gente ainda está discutindo, né? Então, aqui, algumas estratégias aqui do ponto de vista, esse foi um editorial escrito pela Ludmila e pelo grupo dela, e aí está colocado o primeiro dado lá, que a anemia é um fator independente de mortalidade em pacientes cirúrgicos críticos. Outro dado importante, que ainda aqui no nosso meio, mesmo nos Estados Unidos, a transfusão de sangue ainda é uma das terapias mais frequentemente prescritas, e, consequentemente, algumas delas, uma boa parte delas, erradas. Cada vez mais a gente se reforça as medidas restritivas, que os trials randomizados, estudos prospectivos, que está no quarto item ali, mostram que as medidas restritivas elas são mais efetivas em relação a isso. E cada vez mais a medida mais efetiva. Então, este é o documento que está saindo agora, provavelmente até na metade do ano, vai ser publicado pela revista da AMIB e pela Revista Brasileira de Anestesia, que é a primeira diretriz brasileira de transfusão sanguínea no paciente crítico. Então, a mensagem importante que eu gostaria que vocês levassem é que, no modelo que nós hoje trabalhamos, do ponto de vista clínico, no intraoperatório, na terapia intensiva e nas unidades de trauma, muito poucas vezes a gente leva em consideração fatores outros que não só a hemoglobina e hematrócito. Que a gente leva muito pouco em consideração fatores outros que não só TP e TTPA. E, efetivamente, o que fica claro é que esses dados, de maneira isolada, fazem com que você, se tomar sua decisão clínica baseada nesses números, você vai errar muito mais. Outro dado importante é que novas medidas do ponto de vista de adequação da perfusão tecidual, como saturação venosa de oxigênio, como lactato, são dados fundamentais para tomar sua decisão em relação à transfusão de sangue. Dados isolados de coagulação, como TP, TTPA e contagem de plaquetas e o fibrinogênio, também isoladamente não te credenciam para utilizar o banco de sangue como uma estratégia.
E principalmente para esses fatores de coagulação de sangue, para o fibrinogênio, a gente tem hoje alternativas que são alternativas farmacológicas e não do banco de sangue. Então, para alguns dos fatores de coagulação, o lugar que eu deveria ligar quando o meu doente tem alguma alteração da coagulação, talvez fosse a farmácia e não o banco de sangue. Outro dado importante, dificuldade que a gente tem é consolidar essas informações, trazer essas informações de morbidade e mesmo de mortalidade para o dia a dia. É fundamental documentar e relatar. E principalmente vocês que são graduandos, que são residentes, têm como fazer isso, têm os seus documentos. Na anestesia existe um documento que é um relatório que os residentes preenchem e enviam à SBA para consolidar um número de informações em relação a eventos de morbidade e mesmo de mortalidade. Isso é fundamental, porque se a gente não tiver massa crítica de informação, a gente vai continuar achando que nós estamos fazendo o bem. E efetivamente, quando a gente lembra daquele primeiro slide, transfusão salva vidas, vem um segundo. Não. Em algumas situações específicas, sim. Mas na maioria das situações hoje que a gente tem, ela não acarreta um benefício para o meu paciente. E se eu tenho uma terapia que não acarreta benefício para o meu paciente, eu tenho que rever essa terapia. Mas à luz de evidência, à luz de informação. E tenho que cada vez mais deixar o hábito e o preconceito de lado. E o hábito é, sangrou, transfunde. Sangrou, liga no banco de sangue. E o preconceito é, eu tenho que transfundir. Se eu receber um paciente testemunha de Jeová, eu não vou fazer anestesia para ele, eu não vou cuidar dele, porque se ele não, enquanto ele me dá um documento dizendo que eu posso transfundi-lo. Quando, na verdade, provavelmente de cada 10 doentes que a gente faz cirurgias de grande porte, talvez 2 ou 3 tenham indicação de transfusão. Então, essa era a minha mensagem para vocês. Muito obrigado. Acho que tem algumas perguntas. Obrigado.